Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de terça-feira, dia 13 de setembro do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que Deus escolheu para te abençoar? Meus amados, nessa noite, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 18. 1 Coríntios, capítulo 18, que Deus possa abençoar grandemente nessa noite. O título diz: A mensagem da cruz. Certamente que para o mundo a mensagem da cruz é loucura. Diz assim: certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquirido deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conhece, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para o gentio, mas para os que foram chamados, judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. A sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem nos diz que a mensagem da cruz, ela é o quê? Ela é loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos pelo poder de Deus, ela não é loucura, ela é sabedoria. Nesta noite, meus irmãos, nós precisamos pedir para Deus, não essa loucura que eu e você nós vemos no mundo, mas sim a loucura pelas coisas de Deus. Precisamos querer adquirir a sabedoria de Deus. Muitas vezes você é muito bom naquilo que você faz, mas nem se compara com a sabedoria de Deus. Muitas vezes você bate no seu peito, enchendo o seu ego, se achando melhor que todos. Mas às vezes você não sabe absolutamente de nada. Então precisamos conhecer a mensagem da cruz, que para o mundo é loucura. Diz mais: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilei a inteligência dos instruídos. Tudo isso aqui, meus amados, vai perecer. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquirindo deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Qual é a sabedoria que você tem pedido? Qual é a sabedoria que você tem se provido? Será que é a mesma sabedoria, não a sabedoria humana, e sim a sabedoria que vem de Deus? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não venceu por sua própria sabedoria. Aquele que se achar que é muito sábio, na sabedoria de Deus, não vai o quê? Não vai se achar. Porque, visto com a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Neste momento, nós estamos o quê? Pregando, que para muitos que vão assistir esse vídeo, não passa de uma loucura.
Para muitos de vocês, não passa de uma loucura essa pregação. Mas para você, isso aqui é salvação. Salvação de Deus. Então, por quanto tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Não importa quem quer que seja, tanto o grego quanto os judeus, eles querem sinais. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo para os judeus é um escândalo. Isto é escândalos para ele, loucura para o gentil, o que nós pregamos Cristo crucificado. Mas para os que foram chamados, tanto como gregos ou quanto judeu, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a maior sábia do que as dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. Então nós temos que pôr a nossa fé, a nossa confiança somente em Deus. Porque até a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. Então nada pode substituir o quê? A sabedoria de Deus. Talvez você peça por tantas coisas, peça por um emprego novo, peça por uma casa nova, peça por um carro novo, mas você talvez não tenha pedido a sabedoria de Deus para poder resolver o que você está passando. Talvez você se acha tão forte, mas não quer pedir ajuda de Deus. E Deus, ele fala que a fraqueza de Deus é mais forte do que a sua. Nada é mais forte do que a fraqueza de Deus. O homem não pode substituir. O homem não pode substituir o quê? A fraqueza dele, a fraqueza de Deus com a sua força. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que as dos homens. Irmão, reparai, pois, a vossa convocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Porque a vocação de Deus, ela também é loucura para o mundo. Como é que explica um ladrão que estava no crime se arrepender e hoje ele resgata almas para Deus? Como é que pode explicar? Não tem explicação. Por quê? Porque a vocação, ela é mais forte do que tudo. E não foram chamadas pessoas intelectuais, não foram chamadas pessoas segundo poderosos, não. Foram chamados aqueles que têm a vocação. Pelo contrário, Deus escolhe as loucuras do mundo para envergonhar quem? Os sábios. E escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Uma coisa eu digo a você, precisamos estar firmes e fortes com Deus. Talvez você diga que você não tem nenhuma vocação. Você tem uma vocação. Você é chamado, você é escolhido por Deus. Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as despreza aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Então não é por mérito que a gente somos chamados, não é por mérito, por título, por cargos eclesiásticos, não. Tudo isso aqui é para que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Precisamos, meus amados, pedir a sabedoria de Deus. Deus, ele tem o domínio, tem o controle de tudo em tuas mãos. Nessa noite, você precisa orar a Deus pedindo sabedoria. Você precisa orar a Deus pedindo força, mas não a força do mundo, não. A força que vem de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos estar preparados, meus amados. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite de terça-feira. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Meu Deus, que nesta noite, Pai,
Enquanto nós dormimos, Pai, o Senhor possa nos dar sabedoria. Mas não a sabedoria que vem do mundo. Não, nós queremos a sabedoria que vem do alto. A sabedoria do Senhor. Nos fortalece, Pai, nessa noite. Nos guarda, nos protege. Nos dê um sono reparador. Guarda, Pai. Guarda cada um neste momento que vê essa mensagem. Leva até o coração dela. Não do jeito que a gente queremos, mas assim como o Senhor quer. Eu te louvo, te agradeço por tudo, Pai. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus possa guardar. Mas vós sois dele, de Cristo, a qual se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, para quem está escrito: aquele que se glorie-se no Senhor. Então, tudo que você for fazer, meu irmão, nada vem de você, tudo vem de Deus. Deus abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Um beijo no coração, uma ótima noite abençoada. Nunca maltrate alguém quando estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo.